Você sabia que Tomé, conhecido como o Dídimo ou o Incrédulo, é um dos apóstolos mais humanos e inspiradores da Bíblia? Sua dúvida diante da ressurreição de Jesus não o tornou menos discípulo, mas um exemplo de fé que questiona, busca e encontra. Este é o Bíblia em Cores, o canal que transforma histórias bíblicas em experiências de fé, esperança e acolhimento. Aqui, cada narrativa é um convite para renovar a esperança e fortalecer a fé, mesmo nos momentos de dúvida. Tomé era um homem simples, de origem humilde, provavelmente pescador, como muitos dos discípulos. Ele foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, um grupo escolhido para acompanhar o Mestre, aprender com seus ensinamentos e testemunhar sua vida, morte e ressurreição. Mas Tomé ficou marcado por sua dúvida, especialmente no episódio em que duvidou da ressurreição de Jesus, até ver e tocar suas feridas. Essa dúvida, longe de ser um defeito, é um retrato da busca sincera por verdade que muitos de nós enfrentamos. Ao longo desta série, você vai conhecer a trajetória de Tomé, seu chamado, suas dúvidas, seus momentos de crise e superação e sua missão após a ressurreição. Vai descobrir como ele se tornou um exemplo de fé autêntica, que não teme questionar, mas que também sabe reconhecer o poder transformador do encontro com Cristo. Se você já se sentiu inseguro, se já duvidou ou se acha que sua fé não é suficiente, a história de Tomé é para você. Ela mostra que Deus não rejeita as dúvidas, mas as usa para nos levar a uma fé mais profunda e verdadeira. Que cada passo de fé, mesmo com perguntas, pode ser o início de uma grande transformação. Agora, quero te convidar a se inscrever no canal Bíblia em Cores. Ao se inscrever, você fortalece nossa comunidade, recebe mensagens de fé e esperança e faz parte de um grupo que acredita no poder da oração e do amor. Inscreva-se agora e venha caminhar conosco nesta jornada de fé, acolhimento e esperança. Tomé é uma figura que nos aproxima da humanidade de Jesus e da complexidade da fé. Ele não é o apóstolo que fala primeiro, nem o que tem as respostas prontas. Ao contrário, sua dúvida diante da notícia da ressurreição de Jesus é um reflexo da nossa própria luta interna. Como acreditar no que não se vê? Como confiar no invisível quando tudo à nossa volta parece nos dizer o contrário? Essa dúvida não o afasta de Jesus, mas o faz buscar um encontro mais profundo, mais real. Quando Jesus aparece aos discípulos e convida Tomé a tocar suas feridas, ele não hesita. É um momento de transformação, onde a dúvida dá lugar à fé plena e à confissão mais poderosa. Meu Senhor e meu Deus. João 20:28. Esse episódio é um dos mais humanos e inspiradores do Novo Testamento, pois mostra que a fé verdadeira nasce do encontro pessoal, da experiência íntima com o divino. Tomé também é conhecido por sua coragem. Ele não tem medo de expressar suas dúvidas e questionamentos, mesmo diante dos outros apóstolos. Essa atitude revela um homem que busca a verdade com sinceridade, que não se contenta com respostas superficiais. Ele nos ensina que a fé não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de altos e baixos, dúvidas e certezas, medo e coragem. Além disso, Tomé é lembrado por sua missão. Segundo a tradição, ele teria levado o Evangelho até a Índia, enfrentando desafios culturais, linguísticos e até perseguições. Sua coragem e fidelidade fizeram dele um exemplo para todos que desejam viver a fé de forma autêntica, mesmo diante das dificuldades. A história de Tomé nos convida a abraçar nossas dúvidas como parte do caminho de fé, a buscar encontros reais com Jesus e a sermos corajosos na missão que nos é confiada. Ele nos mostra que não precisamos ter todas as respostas para seguir a Cristo, mas que a sinceridade, a busca e a entrega são o que realmente importa.
Se você se identifica com as dúvidas de Tomé, com a busca por respostas e com o desejo de um encontro verdadeiro com Deus, este vídeo é para você. Continue conosco nesta série para descobrir mais sobre a vida deste apóstolo tão humano e inspirador. O nome Tomé significa gêmeo, e ele também é chamado de Dídimo, que tem o mesmo significado em grego. Pouco sabemos sobre sua família ou origem exata, mas sua personalidade marcante atravessa os relatos do Evangelho de João. Tomé aparece em momentos decisivos, sempre com perguntas sinceras e uma postura realista diante dos fatos. Ele não é movido por ilusões, mas por um desejo profundo de compreender e experimentar a verdade. Quando Jesus anuncia que vai para a Judéia, onde Lázaro está doente, os outros discípulos hesitam, temendo pela vida do mestre e pela própria segurança. Tomé, porém, se destaca ao dizer: "Vamos também nós, para morrermos com ele." João 11:16. Essa frase revela um homem disposto a arriscar tudo por fidelidade, mesmo sem entender plenamente o que estava por vir. É uma coragem silenciosa, que não busca aplausos, mas que se manifesta na hora da necessidade. Ao longo da narrativa bíblica, Tomé se mostra alguém que valoriza a experiência direta. Ele quer ver, tocar, sentir. Isso não significa falta de fé, mas uma busca por autenticidade. Em um mundo marcado por tantas informações, opiniões e ruídos, Tomé nos ensina a buscar o essencial, a não nos contentarmos com relatos de segunda mão, mas a desejar um encontro pessoal com Deus. Sua história é um convite para que cada um de nós se permita duvidar, perguntar, buscar e, sobretudo, encontrar. Tomé representa todos aqueles que não se satisfazem com respostas prontas, mas que querem viver a fé de maneira concreta, real e transformadora. Se você já se sentiu assim, saiba que está em boa companhia. Tomé mostra que a dúvida pode ser o início de uma fé ainda mais profunda e verdadeira. Continue acompanhando nossa série para descobrir como esse apóstolo se tornou símbolo de coragem, busca e entrega total ao chamado de Jesus. Ao longo dos séculos, Tomé foi injustamente rotulado apenas como o incrédulo, mas sua história é muito maior do que esse rótulo sugere. Ele é o apóstolo da busca sincera, da coragem de expor suas dúvidas e do desejo de experimentar Deus de forma real. Sua jornada mostra que Jesus não rejeita quem questiona, mas acolhe, responde e transforma dúvidas em fé viva. A fé de Tomé não nasceu de relatos de terceiros, mas do encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Sua confissão, "Meu Senhor e meu Deus", ecoa até hoje como uma das mais belas declarações de fé do Novo Testamento. Ele nos ensina que a fé autêntica não é ausência de perguntas, mas disposição de caminhar, mesmo sem todas as respostas, confiando que Deus se revela no tempo certo. O exemplo de Tomé é um convite para todos nós. Não esconda suas dúvidas, não tenha medo de perguntar, não se contente com uma fé superficial. Deus quer se encontrar com você na sua busca, nas suas perguntas e até nas suas inseguranças. O caminho de Tomé é o caminho de todo discípulo, da dúvida ao encontro, do medo à coragem, da busca à entrega total. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa de esperança e coragem para viver uma fé verdadeira. Juntos, vamos construir uma comunidade onde dúvidas não são motivo de vergonha, mas portas para um relacionamento mais profundo com Deus. Para compreender a vida e o ministério do apóstolo Tomé, é fundamental mergulhar no contexto histórico, cultural e espiritual do primeiro século na Palestina. Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo, era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo de perto, aprender com seus ensinamentos e testemunhar sua vida, morte e ressurreição. Sua história é marcada por momentos de dúvida, coragem e fé profunda.
Tomé viveu em uma época de grande expectativa messiânica. O povo judeu estava sob o domínio romano, enfrentando opressão, injustiças e uma forte esperança por um libertador que restaurasse a glória de Israel. Nesse cenário, Jesus surge com uma mensagem revolucionária de amor, perdão e salvação, convidando pessoas comuns a segui-lo e transformar o mundo. O apóstolo Tomé é conhecido principalmente por sua dúvida diante da ressurreição de Jesus, quando afirmou que não acreditaria até ver e tocar as feridas do Mestre. Essa atitude, longe de ser um defeito, revela a humanidade de Tomé e sua busca sincera por uma fé autêntica, que não se baseia em relatos de terceiros, mas em uma experiência pessoal e concreta com Cristo. Além disso, Tomé é lembrado por sua coragem e fidelidade. Ele não hesitou em expressar seus sentimentos e pensamentos, mesmo quando isso o colocava em conflito com os outros discípulos. Sua famosa frase, "Vamos também nós, para morrermos com ele", João 11:16, demonstra sua lealdade e disposição para enfrentar o perigo ao lado de Jesus. Ao longo desta série, você vai conhecer detalhes da vida de Tomé, seus desafios, suas dúvidas e sua missão após a ressurreição. Descobrirá como ele se tornou um exemplo de fé que questiona, busca e encontra, inspirando cristãos a viverem uma fé autêntica e corajosa. Se você já se sentiu inseguro ou duvidou da sua fé, a história de Tomé é para você. Ela mostra que Deus acolhe nossas dúvidas e as usa para nos conduzir a uma fé mais profunda e verdadeira. Agora, compartilhe nos comentários como você se identifica com a trajetória de Tomé. Sua experiência pode inspirar outros e fortalecer nossa comunidade. Comente agora e faça parte dessa corrente de fé, esperança e acolhimento. Tomé, como apóstolo, teve um papel fundamental na propagação do Evangelho após a ressurreição de Jesus. Segundo a tradição, ele teria viajado para a Índia, onde enfrentou desafios culturais e perseguições, mas também realizou milagres e converteu muitas pessoas. Sua missão missionária é um exemplo de coragem e fidelidade, mostrando que a fé verdadeira se manifesta na ação e no serviço. A cultura judaica do primeiro século em que Tomé viveu era marcada por uma forte ligação com a lei e as tradições. Os apóstolos, incluindo Tomé, precisaram aprender a viver a nova aliança proposta por Jesus, que enfatizava o amor, a graça e a misericórdia acima da rigidez da lei. A personalidade de Tomé, como revelada nos evangelhos, é complexa e humana. Ele é um homem que não tem medo de expressar suas dúvidas e sentimentos, mas que também demonstra uma fé profunda e uma coragem admirável. Sua jornada é um convite para que todos nós possamos ser honestos em nossa busca espiritual, reconhecendo que a fé é um processo e que as dúvidas fazem parte desse caminho. Além disso, Tomé é um exemplo de lealdade. Mesmo diante do medo e da incerteza, ele permaneceu ao lado de Jesus e dos outros discípulos, pronto para enfrentar as consequências de sua fé. Sua história nos desafia a sermos corajosos e fiéis, mesmo quando o caminho é difícil. Neste bloco, vamos explorar mais a fundo o contexto histórico e cultural em que Tomé viveu, sua missão e o impacto de sua fé na expansão do cristianismo. Se você deseja fortalecer sua fé e entender melhor a vida de Tomé, continue conosco nesta série. Compartilhe suas dúvidas e experiências nos comentários para que possamos crescer juntos na fé. A missão de Tomé após a ascensão de Jesus é uma das mais fascinantes entre os apóstolos. Segundo tradições antigas, ele teria viajado para regiões distantes, como a Pérsia e principalmente a Índia, onde fundou comunidades cristãs que perduram até hoje, conhecidas como os cristãos de São Tomé. Essas comunidades celebram a coragem e o testemunho do apóstolo,
que não se limitou ao território conhecido, mas atravessou fronteiras culturais e religiosas para anunciar o Evangelho. A jornada missionária de Tomé não foi fácil. Ele enfrentou resistência de líderes religiosos locais, dificuldades de comunicação, perigos naturais e perseguições. No entanto, sua disposição em sair de sua zona de conforto e confiar na providência divina mostra uma fé madura, que não depende de certezas absolutas, mas de uma confiança construída no relacionamento com Deus. Tomé é exemplo de quem transforma dúvidas em busca, perguntas em oração e medo em coragem para servir. O impacto de Tomé na Índia é reconhecido até hoje. Igrejas, monumentos e tradições locais preservam sua memória como fundador da fé cristã naquela região. Seu martírio, segundo relatos antigos, teria ocorrido em Milapore, onde foi transpassado por uma lança enquanto orava. Mesmo diante da morte, permaneceu fiel à missão de anunciar o Cristo ressuscitado. Além de sua atuação missionária, Tomé é lembrado por sua humanidade. Ele representa todos aqueles que querem ver para crer, que buscam um encontro real com Deus, que não se contentam com respostas superficiais. Sua história nos desafia a não termos vergonha de nossas dúvidas, mas a levá-las a Jesus, confiando que Ele se revela a quem busca de coração sincero. O contexto cultural em que Tomé viveu era de grande diversidade. A Palestina do primeiro século era um mosaico de povos, línguas e tradições. Os apóstolos precisaram aprender a dialogar com diferentes culturas, a adaptar a mensagem do Evangelho sem perder sua essência. Tomé, ao levar a fé cristã para a Índia, tornou-se símbolo dessa abertura e capacidade de enculturação, mostrando que o Evangelho é para todos os povos. Sua personalidade forte, marcada pela sinceridade e coragem, faz de Tomé um apóstolo próximo de todos que buscam sentido em meio às incertezas. Ele nos ensina que o caminho da fé é feito de perguntas, encontros e decisões. Que a dúvida não é o fim, mas o início de uma caminhada mais profunda com Deus. Se você sente que sua fé precisa de renovação, se enfrenta desafios ou se sente distante de Deus, lembre-se de Tomé. Ele também teve medo, também questionou, mas encontrou em Jesus a resposta para suas buscas. Sua vida é um convite para que cada um de nós se aproxime de Cristo com sinceridade, coragem e disposição para servir. Agora, curta este vídeo se você acredita que a busca sincera pode transformar vidas. Ao curtir, você mostra que faz parte de uma comunidade que valoriza a autenticidade, ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e inspira outras pessoas a viverem a fé de forma concreta. Curta agora e seja luz no mundo. A história de Tomé começa a ganhar forma quando ele aceita o chamado de Jesus para segui-lo. Não há muitos detalhes sobre sua origem, mas sabemos que ele era conhecido como Dídimo, o gêmeo, e fazia parte de um grupo de homens simples, pescadores e trabalhadores que deixaram tudo para acompanhar o Mestre. O início de sua caminhada com Jesus é marcado por curiosidade, desejo de aprender e uma busca sincera por sentido. Tomé rapidamente se integra ao grupo dos 12 apóstolos, formando laços de amizade e confiança com Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Tiago Menor e Judas Iscariotes. Juntos, eles compartilham refeições, viagens, desafios e momentos de profunda transformação. Tomé observa Jesus curar doentes, multiplicar pães, acalmar tempestades e ensinar com autoridade, sempre atento aos detalhes e às palavras do Mestre. Um dos primeiros episódios marcantes envolvendo Tomé acontece quando Jesus decide voltar à Judeia para visitar Lázaro, que estava doente. Os outros discípulos hesitam, temendo pela segurança de todos, pois a região era perigosa. Tomé, porém, se destaca ao dizer: "Vamos também nós para morrermos com ele." João 11:16.
Essa frase revela sua lealdade e coragem, mostrando que, apesar das dúvidas, ele estava disposto a arriscar tudo por Jesus. No convívio diário, Tomé se mostra um discípulo questionador. Ele não tem medo de expressar suas dúvidas, mesmo diante dos outros apóstolos. Em um dos discursos mais profundos de Jesus, durante a última ceia, Tomé interrompe o mestre para perguntar: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? João 14:5. Jesus responde com uma das declarações mais conhecidas do Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14:6. Esses diálogos revelam a importância de Tomé no grupo. Ele é a voz daqueles que não têm medo de perguntar, de buscar clareza, de admitir que não entendem tudo. Sua presença encoraja outros discípulos a também serem honestos em suas dúvidas e questionamentos. Tomé representa todos nós, quando diante dos mistérios da fé, buscamos respostas sinceras e não nos contentamos com explicações superficiais. Ao lado dos outros apóstolos, Tomé testemunha milagres extraordinários. Ele vê paralíticos andando, cegos enxergando, mortos ressuscitando. Cada milagre é um convite para aprofundar sua fé, mas também um desafio para compreender os caminhos de Deus. Tomé observa Jesus acolher pecadores, perdoar adúlteros, desafiar líderes religiosos e ensinar sobre o reino de Deus de forma revolucionária. No entanto, mesmo diante de tantos sinais, Tomé mantém sua postura realista. Ele quer ver, tocar, experimentar. Sua fé é construída na experiência concreta, não apenas em relatos ou tradições. Isso faz dele um apóstolo profundamente humano, próximo de todos que buscam um encontro real com Deus. Se você já se sentiu assim, alguém que precisa ver para crer, que não se contenta com respostas fáceis e que busca uma fé autêntica, saiba que Tomé trilhou esse caminho antes de você. Sua jornada é um convite para que cada um de nós se aproxime de Jesus com sinceridade, coragem e desejo de experimentar o divino de forma pessoal. Agora, compartilhe nos comentários. Qual momento da vida de Tomé mais te inspira? Sua resposta pode fortalecer a fé de outros e criar uma corrente de esperança em nossa comunidade. Comente agora e faça parte dessa família de buscadores. A convivência de Tomé com Jesus e os demais apóstolos era repleta de aprendizados, desafios e momentos de profunda humanidade. Tomé não era apenas o discípulo que duvidava, mas também aquele que escutava, observava e refletia antes de agir. Sua postura reservada e ao mesmo tempo intensa fazia dele alguém atento às necessidades do grupo e às palavras do mestre. Em diversas ocasiões, Tomé demonstrou preocupação genuína com o futuro. Quando Jesus falava sobre sua partida, sobre o sofrimento que viria e sobre o reino de Deus, Tomé era quem expressava as dúvidas que muitos sentiam, mas poucos tinham coragem de verbalizar. Sua transparência permitia que o grupo se sentisse mais à vontade para compartilhar suas próprias incertezas, criando um ambiente de confiança e crescimento mútuo. Durante a caminhada com Jesus, Tomé testemunhou não apenas milagres, mas também momentos de silêncio, oração e intimidade com Deus. Ele observava como Jesus se retirava para orar, como buscava o Pai antes das grandes decisões e como ensinava sobre a importância da comunhão e do serviço. Esses exemplos foram fundamentais para moldar o caráter de Tomé e prepará-lo para os desafios que viriam após a ressurreição. Tomé também era sensível à dor alheia. Ele se compadecia dos doentes, dos marginalizados e dos que buscavam consolo em Jesus. Em vários relatos, ele é visto ajudando a organizar a multidão, distribuindo alimentos e acolhendo quem precisava de atenção. Sua empatia e disposição para servir eram marcas registradas de sua personalidade. No entanto, a dúvida continuava sendo uma companheira constante.
Tomé queria ter certeza, queria tocar, ver, experimentar. Quando Jesus foi crucificado, a dor da perda foi profunda. Tomé se afastou dos demais discípulos, talvez para processar o luto, talvez para buscar respostas em silêncio. Sua ausência no primeiro encontro do ressuscitado com os apóstolos é emblemática. Ele não estava pronto para crer apenas com base no testemunho dos outros. Esse afastamento, porém, não foi definitivo. Quando Tomé retorna ao convívio dos discípulos e ouve que Jesus está vivo, sua reação é honesta. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. João 20:25. Essa frase, muitas vezes vista como incredulidade, é na verdade um grito de quem deseja uma experiência real e transformadora. A busca de Tomé por autenticidade é um convite para todos nós. Ele nos ensina que não precisamos esconder nossas dúvidas, que Deus acolhe nossas perguntas e que o encontro verdadeiro com Cristo acontece quando somos sinceros em nossa busca. Tomé mostra que a fé não é ausência de perguntas, mas coragem de buscar respostas no lugar certo. Se você já passou por momentos de afastamento, de dúvidas ou de solidão na fé, saiba que Tomé também trilhou esse caminho. Sua história é um testemunho de que Deus não desiste de nós, mesmo quando nos sentimos perdidos. Ele nos chama de volta, nos acolhe e nos oferece a oportunidade de um encontro renovador. Agora, curta este vídeo se você acredita que a busca sincera é parte fundamental da fé. Ao curtir, você fortalece nossa comunidade e inspira outros a não desistirem de buscar respostas em Deus. O momento em que Tomé finalmente encontra Jesus ressuscitado é um dos ápices emocionais do Evangelho. 8 dias após a ressurreição, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, ainda temerosos e inseguros. Tomé estava com eles dessa vez. Jesus aparece no meio do grupo, saúda a todos com paz e, olhando diretamente para Tomé, diz: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." João 20:27. Esse convite de Jesus não é uma repreensão dura, mas um gesto de acolhimento e amor. Ele entende a necessidade de Tomé, respeita sua busca e oferece exatamente a experiência que o apóstolo tanto desejava. É nesse encontro que Tomé faz a mais profunda confissão de fé registrada nos Evangelhos: "Meu Senhor e meu Deus." João 20:28. Essa declaração não é apenas uma resposta intelectual, mas um grito do coração, fruto de uma experiência pessoal e transformadora. O significado desse momento vai além da história de Tomé. Jesus responde: "Porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29. Aqui, o Mestre abençoa todos os que, ao longo dos séculos, creriam sem ter visto fisicamente, mostrando que a fé é sempre um salto de confiança, uma entrega que ultrapassa a necessidade de provas concretas. A honestidade de Tomé abre espaço para uma nova compreensão da fé cristã. Ele nos ensina que Deus não rejeita as perguntas sinceras, que a dúvida pode ser o início de uma fé mais profunda e que o encontro verdadeiro com Jesus é capaz de transformar até o coração mais inseguro. Tomé se torna, assim, símbolo de todos os que buscam, questionam e, ao final, se entregam ao amor de Deus. Após esse episódio, Tomé permanece com os apóstolos, participando dos momentos decisivos da igreja nascente. Ele recebe o Espírito Santo em Pentecostes e é enviado em missão, levando consigo a marca da autenticidade, da coragem e da fé que não teme perguntar. Sua jornada inspira cristãos de todas as épocas a não esconderem suas dúvidas, mas a levá-las a Cristo, confiando que Ele sempre se revela a quem busca de coração sincero. Se você já viveu momentos em que só acreditaria vendo, lembre-se de Tomé.
Seu caminho mostra que Deus se importa com nossas questões e que a fé verdadeira nasce do encontro pessoal com Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e coragem para continuar buscando a verdade. O legado de Tomé não termina com sua dúvida, mas com sua entrega total. Ele se torna um dos grandes missionários da igreja primitiva, levando a mensagem do Cristo ressuscitado a povos distantes. Segundo a tradição, Tomé viaja para o Oriente, especialmente para a Índia, onde enfrenta desafios culturais, religiosos e até perseguições, mas não desiste de sua missão. Em terras estrangeiras, Tomé encontra pessoas sedentas de esperança, cura enfermos, consola aflitos e funda comunidades cristãs que sobreviveriam ao tempo. Sua coragem e autenticidade inspiram gerações de cristãos, mostrando que a fé é construída dia após dia, na busca, na dúvida e na experiência real com Deus. A história de Tomé é um convite para todos que desejam uma fé viva e autêntica. Ele nos mostra que não precisamos ter todas as respostas para seguir Jesus, mas que a sinceridade, a coragem e o desejo de encontrar a verdade são suficientes para iniciar uma grande transformação. A dúvida, quando levada a Cristo, se torna ponte para um encontro profundo e libertador. Se você sente que sua fé é frágil, que tem perguntas sem resposta ou que busca um sentido maior para a sua vida, lembre-se de Tomé. Ele também trilhou esse caminho, e foi justamente na dúvida que encontrou a certeza do amor de Deus. Sua história é um lembrete de que Jesus acolhe nossas perguntas, transforma nossas inseguranças em fé e nos envia para sermos luz no mundo. Agora, quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que precisa de esperança e coragem para continuar buscando. Ao compartilhar, você fortalece nossa comunidade, leva conforto a quem precisa e mostra que juntos somos mais fortes. Compartilhe agora e faça parte desta corrente de fé, amor e superação. O clímax da história de Tomé é um momento de profunda transformação e revelação. Após a ressurreição de Jesus, Tomé, que havia duvidado da notícia, recebe a oportunidade de tocar as feridas do Mestre e fazer a mais poderosa confissão de fé: Meu Senhor e meu Deus. João 20:28. Esse encontro não apenas muda a vida de Tomé, mas também oferece uma lição eterna sobre a natureza da fé, que vai além do que os olhos podem ver. A coragem de Tomé em expressar suas dúvidas e a disposição de Jesus em acolhê-las mostram que a fé verdadeira não é a ausência de questionamentos, mas a busca sincera por um encontro pessoal com Deus. Tomé se torna símbolo de todos que, mesmo em meio às incertezas, escolhem confiar e seguir adiante. Além disso, Tomé é lembrado por sua missão corajosa. Segundo a tradição, ele viajou para a Índia, onde enfrentou desafios culturais e perseguições, mas permaneceu fiel ao chamado de anunciar o Evangelho. Sua vida é um exemplo de entrega total, coragem e autenticidade. A jornada de Tomé não termina com sua confissão de fé, mas se estende para além dos muros de Jerusalém. Ele se torna um dos grandes missionários da igreja primitiva, levando a mensagem do Cristo ressuscitado a povos distantes e desconhecidos. Segundo relatos antigos, Tomé viajou para a Índia, onde enfrentou desafios culturais, perseguições e dificuldades, mas nunca abandonou sua missão. Na Índia, Tomé é lembrado como o fundador das comunidades cristãs que ainda hoje existem, conhecidas como os cristãos de São Tomé. Sua coragem e fidelidade são celebradas em diversas tradições cristãs, e sua história inspira aqueles que enfrentam adversidades para manter a fé viva. Além de sua missão, Tomé é um exemplo de autenticidade e coragem para todos os que buscam uma fé verdadeira. Ele nos ensina que a dúvida não é um obstáculo, mas uma etapa natural na jornada espiritual,
que pode levar a um encontro mais profundo com Deus. A história de Tomé é um convite para que cada um de nós abrace suas dúvidas, busque respostas sinceras e se permita ser transformado pelo amor de Cristo. Ele nos lembra que a fé é um caminho de coragem, entrega e esperança, mesmo diante das incertezas. Se você já se sentiu inseguro em sua fé, saiba que Tomé está ao seu lado, mostrando que é possível superar dúvidas e encontrar a paz que vem do encontro com Jesus. Agora, curta este vídeo se você acredita que a fé verdadeira nasce do encontro pessoal com Cristo. Ao curtir, você fortalece nossa comunidade, ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e inspira outras pessoas a viverem a fé de forma concreta. Curta agora e faça parte dessa corrente de fé e esperança. Agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e coragem para continuar buscando a verdade. Ao compartilhar, você fortalece nossa comunidade e ajuda a espalhar a luz do Evangelho. A conclusão da história de Tomé é marcada por uma fé amadurecida, pela superação das dúvidas e pela entrega total à missão. Depois do encontro com o Cristo ressuscitado, Tomé não voltou atrás. Sua vida se tornou um testemunho vivo de transformação, coragem e esperança. Ele não foi mais o apóstolo conhecido apenas pela dúvida, mas sim pelo compromisso com a verdade, pela disposição de ir além das fronteiras e pela coragem de anunciar o Evangelho mesmo diante do perigo. A tradição cristã afirma que Tomé foi um dos apóstolos que mais longe levou a mensagem de Jesus. Na Índia, ele não apenas fundou comunidades cristãs, mas também influenciou culturas, dialogou com outras religiões e deixou um legado de fé que atravessou séculos. Os cristãos de São Tomé, até hoje, celebram sua memória, mantendo viva a chama da esperança e da autenticidade. O martírio de Tomé é símbolo de sua fidelidade. Segundo relatos antigos, ele foi morto por soldados enquanto orava, transpassado por lanças. Mesmo diante da morte, não negou sua fé. Sua última palavra foi testemunho do Cristo ressuscitado, mostrando que a fé verdadeira permanece firme mesmo diante das maiores adversidades. Os outros personagens que cruzaram o caminho de Tomé também tiveram destinos marcantes. Pedro, João, Tiago, Filipe e os demais apóstolos espalharam-se pelo mundo, enfrentando perseguições, sofrimentos e, em muitos casos, o martírio. Cada um deles deixou um legado de fé, esperança e amor, mostrando que o chamado de Jesus é único para cada pessoa, mas sempre marcado pela entrega e pelo serviço. A grande mensagem da história de Tomé é que Deus valoriza a sinceridade, a coragem e a disposição para servir. Ele não busca pessoas perfeitas, mas corações abertos, dispostos a buscar, a perguntar, a caminhar mesmo em meio às dúvidas. Tomé nos ensina que a fé cristã não é feita de certezas absolutas, mas de confiança construída no relacionamento com Deus. Ele mostra que cada pergunta sincera, cada passo de fé, cada gesto de serviço pode transformar vidas e mudar histórias. Tomé também nos lembra da importância da missão. Ele não se acomodou, não ficou preso ao seu contexto, mas saiu ao encontro do outro, atravessando fronteiras e levando esperança a quem mais precisava. Sua vida é um convite para que cada um de nós seja missionário em seu próprio tempo e lugar, levando a luz do Evangelho a todos que cruzarem o nosso caminho. Outro ensinamento fundamental é sobre o valor do perdão. Mesmo diante da tortura e da morte, Tomé não guardou rancor, mas perdoou seus algozes e proclamou a esperança até o fim. Ele nos inspira a perdoar, a não guardar mágoas, a confiar que Deus pode transformar até mesmo o sofrimento em fonte de vida e salvação. Se você já se sentiu pequeno diante dos desafios, lembre-se de Tomé. Ele não era o mais eloquente, nem o mais famoso, mas foi fiel.
Sua história nos inspira a acreditar que, com Deus, somos capazes de superar qualquer obstáculo e deixar um legado de esperança para as próximas gerações. Agora, quero convidar você a comentar abaixo como a história de Tomé tocou seu coração. Compartilhe sua experiência, seu aprendizado ou sua oração. Seu comentário pode inspirar outras pessoas e fortalecer ainda mais nossa comunidade. Comente agora e faça parte dessa corrente de fé, amor e esperança. A história de Tomé não é apenas uma lembrança distante de um apóstolo que duvidou e depois acreditou. Ela é um espelho para a nossa vida, um convite para olharmos para dentro e reconhecermos que todos nós, em algum momento, já fomos Tomé. Em um mundo marcado pela pressa, pela ansiedade e pela busca incessante por certezas, a trajetória de Tomé nos lembra que a fé não é um caminho de respostas prontas, mas de perguntas sinceras e de coragem para buscar o encontro verdadeiro com Deus. Quantas vezes você já se sentiu inseguro diante dos desafios? Quantas vezes desejou ver sinais claros, tocar as feridas da vida, para só então acreditar que Deus está presente? Tomé nos ensina que não há vergonha em duvidar, em perguntar, em buscar. O importante é não desistir da caminhada, é continuar se aproximando de Jesus, mesmo quando tudo parece incerto. No cotidiano, somos pressionados a aparentar força, a esconder fragilidades, a não demonstrar dúvidas. Mas a fé cristã, como vivida por Tomé, é feita de autenticidade. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos verdadeiros. Ele acolhe nossas perguntas, nossos medos, nossas incertezas. E assim como fez com Tomé, ele se revela de maneira única a cada um de nós, respeitando nosso tempo, nossa história e nossa busca. A vida de Tomé também nos inspira a sermos missionários no nosso contexto. Talvez você não vá para terras distantes como ele, mas pode ser luz na sua família, no trabalho, na escola, na vizinhança. O testemunho de Tomé mostra que a fé se fortalece quando é compartilhada, quando se transforma em serviço, em acolhimento e em esperança para quem está ao nosso redor. Outro ensinamento fundamental é sobre a importância do perdão e da reconciliação. Tomé, ao perdoar seus algozes e proclamar a esperança até o fim, nos lembra que a fé cristã é vivida no cotidiano, nos pequenos gestos de amor, nas palavras de encorajamento, no abraço ao que sofre. Se você carrega mágoas, ressentimentos ou sente dificuldade em perdoar, inspire-se em Tomé para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. A história de Tomé também fala sobre a coragem de recomeçar. Mesmo depois de duvidar, de se afastar, ele voltou, encontrou Jesus e assumiu a missão com ainda mais força. Isso nos mostra que nunca é tarde para recomeçar, para buscar um novo encontro com Deus, para reconstruir a fé e a esperança. Se você sente que sua fé está abalada, que enfrenta dúvidas, medos ou solidão, lembre-se de Tomé. Ele também trilhou esse caminho e foi justamente na dúvida que encontrou a certeza do amor de Deus. Sua vida é um convite para que cada um de nós se aproxime de Cristo com sinceridade, coragem e disposição para servir. Agora, curta este vídeo se você acredita que a autenticidade e a busca sincera podem transformar vidas. Ao curtir, você mostra que faz parte dessa corrente de esperança, ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e inspira outras pessoas a viverem a fé de forma concreta. Curta agora e seja luz no mundo. Agora, convido você a encontrar um lugar tranquilo, respirar fundo e preparar o coração para um momento especial de oração. Assim como Tomé, todos nós carregamos dúvidas, medos e perguntas. Mas é justamente nesses momentos de incerteza que Deus se faz presente, acolhendo nossas inquietações e nos convidando para um encontro real e transformador. Feche os olhos, se desejar, e permita-se estar inteiro neste instante. Imagine-se diante de Jesus, assim como Tomé esteve,
Não esconda suas dúvidas, suas dores, suas perguntas. Traga tudo isso para a presença do Senhor, confiando que Ele entende cada sentimento e acolhe cada busca sincera. Oremos juntos. Senhor Deus, neste momento de silêncio e entrega, venho diante de Ti com o coração aberto. Como Tomé, reconheço minhas dúvidas, meus medos e minhas limitações. Sei que muitas vezes quero ver para crer, desejo provas, sinais, respostas claras. Mas hoje quero me abrir para o Teu mistério, confiar que Tu me conheces e me amas, mesmo quando não entendo tudo. Peço-te, Senhor, que acolhas minhas perguntas e transformes minhas incertezas em fé viva. Que eu saiba buscar Tua presença, mesmo quando o caminho parecer escuro. Dá-me coragem para não desistir, esperança para recomeçar e humildade para reconhecer que preciso de Ti em cada passo. Ajuda-me a perdoar quem me feriu, a pedir perdão quando erro, a ser instrumento de paz e reconciliação. Que minha vida seja reflexo do Teu amor, que eu saiba servir, acolher, escutar e amar como Jesus amou. Senhor, fortalece minha fé para que eu não desista diante das dificuldades. Que eu possa, como Tomé, reconhecer Tua presença nos detalhes da vida, no sorriso de quem me ama, no abraço de quem consola, na palavra que anima, na esperança que renasce. Abençoa minha família, meus amigos, minha comunidade. Que o Teu Espírito Santo renove nossos corações, cure nossas feridas, una-nos em comunhão verdadeira e nos faça testemunhas da Tua luz. Obrigado, Senhor, por nunca desistir de mim, por me buscar mesmo quando me afasto, por me dar novas oportunidades a cada dia. Que eu saiba retribuir esse amor, sendo luz para quem está ao meu redor. Neste momento, entrego a Ti meus sonhos, minhas dúvidas, minhas alegrias e minhas dores. Confio que Tu cuidas de tudo e que Tua graça é suficiente para me sustentar. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, consolo ou uma palavra de fé. Ao compartilhar, você fortalece nossa comunidade e ajuda a espalhar a luz do Evangelho. Compartilhe agora e seja parte desta corrente de oração, amor e esperança. A passagem mais marcante da vida de Tomé está registrada no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. É nesse trecho que vemos, de forma clara e profunda, o drama da dúvida e a beleza do reencontro com o Cristo ressuscitado. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz seja com vocês." Depois disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." João 20, 24, 29. Essa passagem é uma das mais citadas e estudadas por teólogos de todas as épocas. Ela revela não só a humanidade de Tomé, mas também o método pedagógico de Jesus. O mestre não rejeita a dúvida, mas a acolhe como ponto de partida para um encontro mais profundo. Ele convida Tomé a tocar suas feridas, permitindo que a experiência sensível se transforme em fé viva. A confissão de Tomé, "Senhor meu e Deus meu", é uma das mais poderosas declarações de fé do Novo Testamento. Muitos estudiosos, como William Barclay e Raymond Brown, destacam que, nesse momento, Tomé reconhece não só a ressurreição, mas a divindade de Jesus. Ele vai além do que os olhos veem e se rende ao mistério do Cristo vivo.
O ensinamento de Jesus, ao afirmar: "Felizes os que não viram e creram", é uma bênção para todos nós que não tivemos a chance de tocar fisicamente o ressuscitado, mas somos convidados a crer por meio do testemunho, da experiência comunitária e da ação do Espírito Santo. A fé cristã, assim, se revela como confiança, entrega e abertura ao mistério. Essa passagem também nos ensina sobre a paciência de Deus. Jesus espera o tempo de Tomé, respeita seu processo, não força a crença, mas oferece provas quando o coração está aberto. Da mesma forma, Deus conhece nossas dúvidas, respeita nosso ritmo e se revela de maneiras únicas a cada um de nós. A tradição da igreja sempre viu em Tomé um apóstolo próximo dos que buscam, dos que questionam, dos que não se contentam com respostas superficiais. Ele é patrono dos que desejam uma fé concreta, dos que enfrentam crises e dos que, mesmo caindo, têm coragem de levantar e recomeçar. Se essa passagem falou ao seu coração, deixe um comentário contando como você tem buscado ver Deus em sua vida. Compartilhe um testemunho, uma oração ou um pedido especial. Sua partilha pode inspirar e fortalecer outros irmãos na fé. Comente agora e faça parte dessa corrente de esperança, confiança e transformação. Chegamos ao momento de olhar para tudo o que aprendemos com a vida do apóstolo Tomé. Sua trajetória não é apenas uma história antiga, mas um convite vivo para cada um de nós. Ele nos mostrou que Deus valoriza a sinceridade, que não há problema em ter dúvidas, que a busca honesta pela verdade é o caminho para um encontro real com Jesus. Em tempos de aparências e superficialidade, Tomé nos inspira a sermos autênticos, a não termos medo de mostrar quem realmente somos diante de Deus e das pessoas. Talvez você se pergunte: como aplicar tudo isso na minha vida? Como ser um discípulo fiel em meio a tantos desafios, dúvidas e incertezas? A resposta está nos pequenos gestos, nas escolhas diárias, na decisão de servir mesmo quando não há reconhecimento. Tomé não foi perfeito, mas foi fiel. Ele buscou apoio na comunidade, trabalhou em equipe, apresentou pessoas a Jesus e não teve medo de pedir ajuda. Sua humildade, sua disposição em aprender e sua coragem em enfrentar o martírio são exemplos para todos nós. Você também pode ser apóstolo da esperança no seu contexto. Comece em casa, com sua família. Seja paciente, perdoe, escute, abrace. No trabalho ou na escola, seja exemplo de honestidade, respeito e generosidade. Na comunidade, ajude quem precisa, compartilhe palavras de esperança, seja presença de paz. Não espere grandes oportunidades para servir. Aproveite as pequenas, pois são elas que transformam o mundo ao nosso redor. Outro ensinamento de Tomé é sobre a importância da comunhão. Ele nunca viveu a fé sozinho, mas sempre em comunidade. Busque estar perto de pessoas que compartilham da mesma fé, que oram com você, que te apoiam nos momentos difíceis e celebram suas conquistas. Juntos, somos mais fortes, mais corajosos e mais capazes de enfrentar os desafios da vida. A oração é outro pilar fundamental. Tomé era alguém que buscava a Deus em todo o tempo, que não tinha medo de abrir o coração, de pedir ajuda, de agradecer e de louvar. Reserve um tempo diário para conversar com Deus, para ouvir sua voz, para renovar suas forças. A oração nos aproxima do coração de Deus e nos dá a direção para cada passo. Não se esqueça da esperança. Tomé enfrentou perseguições, desafios e, por fim, o martírio, mas nunca desistiu de sua missão. Sua fidelidade até o fim é um convite para que não desistamos diante das dificuldades, para que continuemos caminhando, mesmo quando o caminho parecer escuro. Deus está ao seu lado, enxugando suas lágrimas, fortalecendo sua fé e preparando coisas novas para sua vida. Se esta série sobre Tomé tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que mais te inspirou. Conte como você pretende colocar em prática
os ensinamentos do apóstolo, quais desafios enfrenta e como a comunidade pode orar por você. Sua partilha pode ser resposta para alguém que também precisa de esperança. Agora quero te convidar a se inscrever no canal Bíblia em Cores. Ao se inscrever, você fortalece nossa comunidade, recebe conteúdos que edificam a fé e faz parte de uma família que acredita no poder do amor. Inscreva-se agora e venha caminhar conosco, levando luz, esperança e acolhimento a todos que cruzarem o seu caminho. A história do apóstolo Tomé nos lembra que a fé é uma jornada de perguntas, coragem e reencontros. Assim como ele, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, buscou respostas sinceras e encontrou em Jesus um sentido novo para a vida. Ambos nos mostram que Deus acolhe dúvidas, transforma corações e convida cada pessoa a uma experiência única de fé. No próximo vídeo do canal Bíblia em Cores, você vai conhecer a trajetória de Natanael, o discípulo sem falsidade, que recebeu de Jesus um olhar de admiração e foi chamado para ser apóstolo mesmo em meio ao ceticismo. Sua história é um convite à autenticidade, a busca honesta e a esperança renovada. Clique no card que aparece agora na tela e venha se inspirar com a vida de Natanael. Descubra como a fé pode transformar dúvidas em missão e como cada encontro com Jesus pode mudar o rumo da sua história. Esperamos você no próximo episódio do Bíblia em Cores.